E aí, galerinha da Turma D2 Destaque, nesse momento de quarentena, espero que vocês estejam se cuidando aqui em Fortaleza. Graças a Deus, a grande maioria das pessoas estão seguindo as recomendações, né? E a gente sempre cuidando de você, a gente vai dar um andamento aqui. Hoje eu vou dar uma breve introdução ao nosso próximo assunto, que é a introdução à geometria plana, tá legal? Em especial, a gente vai falar um pouquinho sobre triângulos. Nesse momento de improviso, eu vou utilizar um pouquinho aqui o caderno, tá certo? E depois a gente encerra com as considerações finais, tá legal? Então, vamos lá. Inicialmente, quando a gente está trabalhando com triângulos, algumas coisas têm que ser ditas. Primeiramente, tá? A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Legal? A gente precisa saber disso aqui de uma maneira bem simples. Toda vez que nós tivermos paralelismos, eu vou dizer que tem uma reta R e S, e R é paralela a S, eu tenho bem aqui uma transversal T, e a gente consegue identificar uma coisa legal e bem simples, que esse ângulo A também terá essa mesma medida aqui, já que eles são ângulos alternos e internos. Se eu tiver aqui uma outra transversal, que eu vou chamar de U, esse ângulo B aqui, ó, ele terá também essa medida pelo mesmo motivo, porque eles são alternos e internos. Se eu chamar esse ângulozinho aqui de cima de C, eu consigo identificar uma coisa legal, que A, B e C, eles formam um ângulo raso, pois eles são colaterais, tá legal? A gente chama eles de colaterais porque quando a gente tem um plano e nós traçamos uma reta, essa reta divide esse plano em dois semiplanos, semiplano superior, semiplano inferior. Quando eles são colaterais, eles estão no mesmo lado deste semiplano. Sendo assim, eles somam 180 graus. Daí, eu posso concluir que A mais B mais C somam 180 graus, que é justamente o ângulo raso. De um modo bem simples, eu acabei de demonstrar para vocês, galera, que para qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos é sempre 180. Algumas considerações complementares para isso daqui. Vamos lá. Digamos que, por exemplo, aqui eu tenho um ângulo de 20 graus. Perfeito? Digamos que bem aqui eu tenha um ângulo já de 40 graus. Lembrando, 40 mais 20, 60. Bom, como tem que dar 180, a soma dos seus ângulos internos, é lógico que aqui eu vou ter um ângulo de 120 graus. Então vamos lá, vamos com calma. 120 mais 40, 160 mais 20, 180. Daqui, pessoal, eu chamo a atenção de vocês para o teorema do ângulo externo. E o que é que ele diz? Se você prolongar este lado, aqui, ó, e se você prolongar este lado aqui, nós tiraremos algumas conclusões bem interessantes. Por exemplo, aqui eu tenho um ângulo externo. E ele, juntamente com esse ângulo de 40 graus, eles são colaterais. Se são colaterais, eles são suplementares. Ou seja, eles vão somar 180 graus. Portanto, esse ângulo externo aqui, ó, só pode ser 140. E o que é que diz o teorema do ângulo externo? Diz que todo ângulo externo é a soma dos dois internos não adjacentes a ele. O que quer dizer não adjacente, pessoal? Quer dizer não vizinho, certo? Este aqui é o adjacente, ou seja, é o vizinho, e esses aqui são os não adjacentes. Sendo assim, seguindo em frente, eu vejo que bem aqui eu também tenho um ângulo externo. Este ângulo externo, na verdade, só pode ser 160 graus,
Por dois motivos. Porque aqui eu tenho um ângulo raso e eu sei que ele, sendo um ângulo externo, ele é a soma dos dois internos não adjacentes. Veja que 120 mais 40 dá igual a 160 graus. Belezinha? Analogamente, eu vejo que aqui, por exemplo, se eu tenho 120 graus, aqui só pode ser quanto? 60. Porque estes dois ângulos, na verdade, eles são ângulos colaterais, eles somam 180 graus, são suplementares, e pelo teorema do ângulo externo, todo ângulo externo é a soma dos dois internos não adjacentes a ele. Beleza? 40 mais 20, 60. Daí a gente conclui também que a soma dos ângulos externos será 120, 160, perdão, mais 140, 300, mais 60, 360 graus. Então, olha só, pessoal, que bacana. A soma dos ângulos internos é sempre 180, a soma dos ângulos externos é sempre 360. Também quero lembrar a vocês uma coisa chamada condição de existência, certo? Um triângulo, ele tem uma condição de existência, pessoal. E essa condição de existência é uma coisa interessante. Vou colocar uma situação bem simples aqui, ó. Digamos que eu tenho um pedaço que mede 20 centímetros, beleza? 20 centímetros. Eu vou ter aqui um outro pedaço que mede 10. E um outro pedacinho aqui que mede 8 centímetros, tá legal? O que eu vou jogar em discussão? Será que eu consigo criar um triângulo com esses três lados, com essas três medidas? Vamos fazer uma coisa bem empírica. Primeiro, eu vou me fundamentar, eu vou observar o maior lado e vou ver que se eu tivesse um graveto aqui, ó, de 10 centímetros, tá legal? E eu quisesse juntar com esse graveto de 8 centímetros, pessoal, eles sequer iriam se alcançar. Aí você fala, Barata, mas baixa um pouquinho. Tá aqui, ó, tô baixando. Perfeito? Barata, baixa um pouquinho. Pessoal, se eu baixar completamente, eu vou ter justamente quem? 10 mais 8, 18. Sequer eles vão se alcançar para dar essa medida, tá? De 20 centímetros. Moral da história. A condição de existência de um triângulo diz que se o A é o maior lado, eu estou supondo que A é o maior lado, e esse triângulo existe, obrigatoriamente esse maior lado tem que ser menor do que a soma dos outros dois. É claro que se A, que é o maior, é menor do que a soma dos outros dois, o B tem que ser menor do que A mais C, e o C tem que ser menor do que A mais B. Perfeito? Então essa daqui é a condição de existência. Para destacar isso aqui para vocês, eu vou dar um breve exemplo de uma questãozinha do Enem. Exame Nacional do Ensino Médio. Uma questão do Enem diz que uma criança, brincando com palitos, ela quer utilizar, na verdade, 17 palitos, de modo que ela consiga formar triângulos e que um desses palitos, um desses lados do triângulo, tem que ter exatamente 6 palitos. Então, o total é 17 palitos. Perfeito? E, obrigatoriamente, um dos lados tem que ter 6 palitos. A pergunta do Enem, da questão do Enem, é: quantos triângulos diferentes, certo, podem ser formados de modos que eles não sejam congruentes 2 a 2? Então, primeira coisa, se eu tenho A mais B mais C, que tem que ser igual a 17, obrigatoriamente um desses lados, que eu estou considerando que é o B, tá? Tem que ser 6. Daí eu concluo que A mais B é igual a quem, pessoal? 11. Então, o que é que eu vou simular aqui para vocês? Eu vou simular as seguintes situações, ó. Olha só. Perceba que eu estou pegando 6, 6,
6, 6, 6. O que é isso? É um dos lados, tá? E eu vou simular as existências possíveis. Por exemplo, para que eu tenha A mais B igual a 11, eu vou simular que aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 10. Perceba que está absurdo, pois 10 é o maior lado e ele não é menor do que 1 mais 6. O 10 teria que ser menor do que a soma dos outros dois. É o que eu acabei de falar na condição de existência. Então isso aqui não existe. O que é que eu vou fazer? Eu vou retirar um palito daqui e passar para cá. Do 10 e passar para cá. Aí eu vou ter 9. Tá legal? O 9 é o maior lado. 6 mais 2, 8. Não existe, pessoal. Por quê? Porque o maior lado tem que ser menor do que a soma dos outros dois. Isso não está acontecendo. Continuando. Vou tirar mais um palitinho. Vou jogar para cá. Aqui acontece uma coisa interessante. Qual é o maior lado? 8. 3 mais 6, 9. Então esse triângulo aqui, ele existe. Então eu posso formar esse triângulo dentro dessas condições do enunciado da questão do Enem. Aqui, aí eu vou continuando. Aqui eu vou colocar 4 e aqui eu vou colocar 7. Veja que 7 é o maior lado. E 7 é menor do que 6 mais 4, que dá 10. Então esse triângulo realmente existe. Dando continuidade, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou ter 5 e 6. Perceba que 6 é o maior lado, ou esse 6 aqui, tanto faz. Mais 6 é menor do que 5. Mais 6, que dá 11, triângulo, ok, tudo belezinha. Então já tenho 3 casos, né, pessoal? Vamos para o próximo. 6. Olha só o que é que vai acontecer. Neste caso, eu vou colocar um para cá e um para cá. Esse triângulo, pessoal, até existe, mas ele é idêntico a esse de cima aqui, ó. Ou seja, não posso contar com ele. Ele é idêntico a esse de cima. Então, eu começo a ter situações referentes a triângulos congruentes. Olha o próximo caso. 6. Aqui eu vou ter 7. E aqui 4. Perceba que esse triângulo existe, mas ele é justamente esse daqui, ó. Então, a partir desse caso, eu vou ter as repetições referentes a triângulos congruentes. Portanto, nessa questãozinha do Enem, a proposição correta é aquela que determinava 3 triângulos distintos. Belezinha? Então, é isso aí, galerinha. Com essa aulinha aqui de introdução à geometria plana, eu fiz uma abordagem relativa à condição de existência, tá certo? Falei sobre o teorema do ângulo externo, utilizamos a soma dos ângulos internos e também citamos a soma dos ângulos externos, tá legal? E na medida do possível a gente vai se encontrando aí para dar continuidade. Se vocês precisarem, nós estamos aqui, viu, com vocês. Eu sou Júnior Barata, com destaque com vocês, de quarentena, mas nós estamos juntos, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês, continuem a se cuidar. Valeu, tchau, tchau.